Você é um escravo? Calma, não responda agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Espere chegar o final do vídeo e aí quando chegar no final, você vai com toda a convicção responder essa pergunta, se você é ou não um escravo. Mas antes que essa pergunta possa plenamente ser respondida na sua cabeça, você sabe qual é o melhor escravo? Não sei. É justamente aquele que não sabe que é escravo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele afirmava o seguinte: as forças primitivas do ser humano, que são as forças agressivas e sexuais, estão no fundo da mente de todas as pessoas. E ele ainda afirmava que se elas não fossem controladas, levariam a sociedade ao caos. Edward Bernays era sobrinho de Freud e ele começou a se aprofundar nesse estudo que iniciou com essa afirmação de Freud, ao ponto que ele acabou se tornando um mestre nesse princípio básico que foi elencado pela primeira vez por Freud, aonde o Bernays ele aplicou de maneira, eu insisto, de forma extremamente sábia dentro da propaganda. Então o Bernays ele começou a aplicar o seguinte colorado: você tem que fazer as pessoas comprarem não o que elas precisam, mas o que elas querem. E esse princípio, ele foi e ainda hoje é muito usado tanto pela propaganda quanto pelos governos. Por quê? Quanto mais as pessoas satisfizerem os seus desejos, mais elas tornar-se-ão dóceis. Então, claro, o Bernays ele aplicou isso com maestria dentro das indústrias. Quando, por exemplo, você, numa campanha de marketing, como foi encetada no século passado, para fazer com que as mulheres começassem a fumar, que na época não era bem visto, essa campanha começou a relacionar o ato de fumar com algo que é muito repetido nos dias de hoje, que uma mulher ao fumar torna-se poderosa. Na época não se sabia, mas hoje já se sabe que o fumo é algo que faz muito mal à saúde. E é aí que entra o Bernays. Por quê? Você passa a ativar dentro da cabeça feminina o processo de programação mental que mostra para a mulher não o que ela precisa, que é processos naturais de autoconhecimento, busca pelo propósito, ou seja, o que ela precisa. E ao invés disso, ela passa a procurar o que a indústria diz que ela tem que querer, porque é o que as outras mulheres estão não precisando, mas querendo. Então, por exemplo, com relação ao cigarro, a indústria usou uma estratégia fantástica. Na época, o verde ele estava em alta na moda feminina. Então, o que foi que a indústria fez? Uma fabricante de cigarros da época, que eu não vou dizer aqui qual é, começou a inserir o verde no seu cigarro. E com um passe de mágica, as mulheres começaram a comprar, não só a comprar cigarros, mas essa marca específica de cigarros que levava o verde. Mas um dia o Bernays ele raciocinou da seguinte maneira: poxa, eu estou usando esse princípio na paz. Será que esse mesmo princípio não funciona para a guerra?
E ele descobriu que sim, o Bernet ele encabeçou os processos de propaganda que foram utilizados na época para que a população aceitasse a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Veja só, vou repetir o que eu falei. O Bernet ele aplicou essas técnicas para que a população dos Estados Unidos aceitasse a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Ou seja, funcionava. Mas um dia, um banqueiro, ele teve a genial ideia de substituir a cultura da necessidade pela cultura do desejo. Porque hoje em dia, a neurociência ela já sabe que o homem ele compra não baseado no racional, mas baseado no emocional. Exemplo, eu tenho aqui o meu celular, já está começando a ficar velhinho, mas sabe uma coisa? Ele ainda me serve muito, muito bem. Mas quando você substitui a cultura da necessidade, agora eu vou mudar um pouquinho os termos. Quando você substitui a programação mental da necessidade pela programação mental do desejo, isso faria que eu comprasse um novo celular para mim, não porque eu preciso, mas porque eu desejo. Mas aí eu pergunto para você, se esse é um canal que trata de saúde e desenvolvimento pessoal, por que é que a gente está falando de tudo isso? Mas aí vem a próxima pergunta. Será que tudo isso, que todas essas estratégias não estão sendo usadas na indústria da saúde? Sim, você ouviu bem, eu falei na indústria da saúde. E a resposta é um sonoro sim. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Walter Lippmann, ele dizia o seguinte: como as pessoas são incapazes de tomar decisões racionais, é preciso criar, presta bem atenção nisso, é preciso criar uma forma de controle social. What the fuck? Então foi a partir daí que Bernet criou o termo engenharia do consentimento. Um exemplo bem claro que eu posso citar para exemplificar isso é a janela de Overton. Eu vou citar um exemplo bem simples para você entender o que é a janela de Overton. Imagine que você mora em um apartamento e esse seu apartamento ele tem uma bela vista. Um dia alguém chega e faz assim: olha, eu preciso colocar aqui em frente um outdoor, mas para eu colocar esse outdoor eu preciso da sua autorização. Pô, aí você pensa assim: poxa, meu apartamento tem uma vista tão bonita e eu perder essa vista por causa de um outdoor? Não, eu não autorizo. Agora a gente vai considerar uma situação um pouquinho parecida com essa. Só que nessa segunda situação a gente vai aplicar a janela de Overton. Imagine que a mesma pessoa que propôs essa questão do outdoor chegasse para o dono desse apartamento e dissesse assim: olha, eu estava precisando colocar uma placa de 50 por 50 centímetros naquele poste que fica ali na frente do seu prédio. Você se importa se eu colocar? É uma placa de 50 por 50 num poste. Ninguém se incomodaria, não é verdade? Aí você: não, tranquilo, tudo bem. Os dias iam passar-se e depois de algum tempo essa mesma pessoa ia lhe procurar e dizer: olha, eu vou precisar agora colocar uma placa de 2 por 2 metros. É só 2 por 2 metros, fica ali no poste. Como a sua mente ela já aceitou a primeira placa, num primeiro momento você pode até pensar um pouquinho, mas vai acabar deixando. Para resumir a história, a janela de Overton ela funciona quando você vai concedendo essas permissões aos poucos, sem nem perceber, e chega num determinado momento que o outdoor foi colocado na frente do seu apartamento, sem você precisar autorizar, e quando você viu, não tem mais jeito. Eu vou te dar um outro exemplo de janela de Overton, um exemplo que não é mais
que não é mais uma história, é realidade. Há 2, 3 anos atrás, nenhuma mulher consideraria usar uma calça com as pernas, com o joelho rasgado. Porque a gente sabe que a mulher, ela sempre teve muito cuidado com a própria aparência. A mulher, ela sempre teve muito mais cuidado com ela mesma, inclusive com a saúde, do que o homem. Como é então que essa moda da calça rasgada chegou a um determinado ponto que as pessoas aceitaram pagar até caro para ter uma calça rasgada, janela de Overton? Ou seja, você passa a adquirir algo, eu repito, não porque você precise, mas porque você quer. E por que você quer? Porque todo mundo está usando, mesmo que seja uma calça rasgada, percebe? E isso é uma coisa que tem tanto poder mental sobre as pessoas, que para que você possa ter ideia da gravidade de tudo isso que eu estou expondo até aqui, basta você lembrar o seguinte: um dos maiores discípulos que Bernet teve na história foi uma pessoa chamada Joseph Goebbels. Você não conhece ele, pois agora você vai se espantar. Esse grande discípulo do Bernet, o Joseph Goebbels, ele foi nada mais, nada menos do que ministro da propaganda nazi. Sabe? Daquele cara do bigodinho, pronto. Esse era o ministro da propaganda dele. E você ainda vai querer fechar os seus olhos e achar que isso não funciona? Chegando nesse ponto, deixa eu te perguntar. Você contrataria como professor particular dos seus filhos pequenos alguém que é um abusador de crianças? Você, de cara logo, você responderia que não. Mas será que até a falta de caráter, será que até ela não está sendo aplicada dentro da engenharia do convencimento? Será mesmo? Agora eu vou voltar com a pergunta que eu fiz no início. Você é um escravo e agora você vai encaixar bem direitinho com o trabalho que eu faço na minha vida e que eu faço aqui no canal. Se você acredita que, por exemplo, você tem uma doença autoimune e faz meses ou até anos que você faz o uso de uma medicação como, por exemplo, corticoide, e até hoje você não ficou curado. Se você está nesse grupo das pessoas que, mesmo não tendo se curado, continua fazendo uso desse tipo de medicação, por favor me desculpe, mas você é um escravo. Por que é que os pacientes do Dr. Ronald Zancan, do Dr. Marco Menelau, do Dr. Samuel Dalilast e tantos outros que, assim como eu, seguem a medicina natural e as terapias integrativas, se nenhum dos pacientes deles e nem dos meus fazem uso de medicações e se curam, então eu posso dizer com toda certeza, nenhum dos meus pacientes é escravo. Agora, a decisão de continuar ou não escravo é sua. Eu coloco nas suas mãos essa decisão. A partir do momento que eu te abro a possibilidade de agendar comigo a tua consulta e a gente começar a trabalhar o teu processo de libertação dessa escravidão mental que até hoje você é conduzido. Então faz o seguinte, entre em contato com a gente. Esse telefone que está aparecendo é o meu telefone profissional. Você pode entrar em contato com a gente e a gente vai cuidar de você com o maior carinho, porque é assim que a gente trata quem busca a nossa ajuda, com respeito, buscando restituir a ela nada mais, nada menos do que a saúde que ela perdeu. E não se faz isso com remédio. Então eu espero o teu contato para agendar a tua consulta e eu te desejo saúde física, mental e emocional. E que você assista esse vídeo de novo e compartilhe com todas as pessoas que você sabe que ainda hoje são escravas. Que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.